Tiago, capítulo 5. Hoje, a partir do versículo 12 até o versículo número 20, irmãos. Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 5. Leiamos, irmãos, esse texto, a partir do versículo 12 ao versículo número 20. Diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Pai de amor e de bondade, obrigado por termos chegado, Senhor, até aqui, esse final dessa epístola de Tiago. Quanta instrução do alto, Senhor, para nós, quanta sabedoria. Querido Deus, nós precisamos de sabedoria, e o teu servo Tiago nos admoesta, dizendo que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, e o Senhor derramará, nos dará essa sabedoria de forma abundante, Pai. Sabedoria essa, Senhor, que vem da Tua palavra, vem do alto, sabedoria essa, Senhor, revelada, Senhor, no Teu Filho Jesus Cristo. Nessa hora, Pai, que o Senhor nos instrua, conforme a Tua vontade, conforme essas letras, ó Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a epístola de Tiago é uma das epístolas mais práticas que a gente encontra na Escritura Sagrada. De modo que muito daquilo que nós observamos em outras epístolas, onde de maneira meio que sistemática, os autores se debruçam por estar estabelecendo ou esclarecendo pilares da doutrina, e depois se passa, ou de maneira intercalada, assim nós podemos pensar também, eles acabam passando para os aspectos práticos da doutrina, o que é que isso significa para mim, de que forma eu posso pôr isso em prática hoje. O apóstolo Tiago, o autor aqui, ele já vem com os resultados. Esse meio-irmão de Jesus já nos vem com o aspecto mais prático possível, uma vez entendendo que a igreja, e essa epístola é escrita para a igreja, como diz aqui no versículo 1, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Essa carta, essa epístola quer circular, que ela traria instruções para todo o povo de Deus. Esse era o propósito de Tiago.
E também, antes de Tiago, o próprio propósito do Espírito Santo era nos trazer essas admoestações, de modo que a gente pudesse entender que a fé sem obras, ela é morta. Então, vocês entenderam? É isso que tem sido repetido aqui por Tiago. A fé sem obras, ela é morta. Então, ele trata aqui sobre diversos assuntos que, de maneira paralela, a gente pode ver um correspondente de Tiago na escritura sapiencial do Antigo Testamento, quando a gente olha para o livro de Provérbios, onde aquele livro é recheado de várias instruções, de várias admoestações, a gente pode perceber que Tiago, ele traz também essa riqueza de sabedoria prática, e também a gente percebe que Tiago, ele tem também traz os aspectos práticos do Sermão do Monte. Em muitos pontos ele vai estar trazendo essas questões, e a gente vai ver inclusive isso aqui nessa última parte do capítulo 5. Se a gente pensar sobre o que Tiago ele deseja, podemos resumir que Tiago deseja que a fé que foi compreendida pelos santos, ela possa desembocar e ela possa provocar uma vida íntegra. É isso que Tiago deseja. Na verdade, deve ser esse o desejo de todo aquele que prega a palavra de Deus. E eu digo isso a partir de uma exposição, um pastor no púlpito ou um pai que discipula os seus filhos. É que esse entendimento, ele não fique somente no campo teórico, mas ele passe para o aspecto prático. Isso traz alegria, não é? Para vocês que têm visto os seus filhos crescerem na fé, de repente se surpreendem com algo que eles trazem de princípios e de valores, e certamente é no momento que você diz, tem dado certo, glória a Deus. Isso tem dado frutos. Então, o desejo de Tiago é que todo o seu ensino possa trazer frutos, e que esses frutos sejam evidentes. Aqui, meus irmãos, se a gente puder pensar como é que a fé ela se torna algo prático. Em diversos momentos aqui, Tiago ele vai condenar a falsa religião, a falsa religiosidade, ao mesmo passo que ele destaca a verdadeira religião. Como, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 27, ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Como é que qual é o resumo aqui? Como é que ele nos mostra a verdadeira religião? A gente pode dizer que é amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo. É essa a verdadeira religião. Esse é o mandamento régio que Jesus Cristo vai falar lá em Mateus, no capítulo 22, quando ele começa a tratar sobre admoestado, ali provocado pelos fariseus. Jesus vai trazer esse resumo da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso ele diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Veja, então ele já começa mostrando quem é o Pai de vocês. Vocês devem amar esse Deus. Fazendo o quê? Mostrando de maneira prática esse amor, amando o próximo. No final ele vai dizer, guardar-se e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Como é que a gente se guarda incontaminado do mundo? Amando a Deus sobre todas as coisas. Por quê? O que é se contaminar com o mundo, se não amar o mundo? João, nas suas epístolas, sobretudo na primeira epístola, ele vai tratar sobre isso. O amor ao mundo rivaliza com o amor a Deus. Portanto, se o mundo está dentro dos nossos corações, nós não podemos amar a Deus. Podemos lhe dar ou lhe prestar um amor secundário. Mas Deus, ele quer a primazia dos nossos corações, da nossa vida. O mundo, Heber Campos que diz algo mais ou menos assim: o mundo, ele aceita ser amante, mas Deus não aceita ser traído. Não é? Então não pode haver esse amor rival. Se a gente olhar
E é mais ou menos nesse sentido que eu quero caminhar com vocês. Tiago é um livro difícil e para mim é um desafio muito grande, que eu gosto de sistematizar. Eu sou um presbiteriano daqueles tradicionais, eu gosto de botar 3 pontos e começar a falar sobre eles, só que Tiago me quebra as pernas. Porque ele me vem lá com a literatura sapiencial que vai mudando de assunto toda hora, e eu disse, o que é que eu faço agora, Tiago? Né? Então, mais como a gente... É a escritura que diz, né? A gente, é o que a gente chama de exegese, né? É de dentro para fora. Eu não posso fazer uma exegese, é quando eu quero botar meu ensino dentro da escritura, né? Então, vamos deixar Tiago falar, é bem melhor. Mas, humildemente, eu quero propor para vocês esse caminho. Não é um caminho excelente, do ponto de vista homilético, mas tem a ver aqui, de maneira geral, com esse propósito de Tiago, que é nos mostrar o amor a Deus e amor ao próximo. Vamos começar olhando esse texto, mostrando como é que essa religião, como é que nós podemos e devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Tiago já vem falando sobre isso. E aqui eu quero mostrar como ele trabalha esse aspecto aqui no seu último capítulo. Por exemplo, no verso 12, ele começa a falar uma coisa interessante, como se o amor a Deus deve ser revelado na forma como a gente honra o seu santo nome, como a gente trata o nome do Senhor, como a gente guarda esse mandamento. Olha o que diz o verso 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, veja a seriedade com a qual ele vem tratando isso que ele vai discorrer agora. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso voto, o vosso sim, sim. Antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Eu falei hoje para vocês, a gente já leu até num provérbio, como a gente tropeça no falar. Tiago vai tratar, já tratou sobre isso, para o cuidado que a gente deve ter para com a nossa língua. No capítulo 3, ele fala sobre os pecados da língua e o dever da gente refrear aquilo que nós falamos de maneira insensata, sem sabedoria, sem temor a Deus. Isso tem a ver também com o próximo, diretamente com o próximo, mas, antes de tudo, tem a ver com Deus. Porque a gente peca contra Deus quando a gente fala com falsidade. E está acontecendo algo interessante aqui. Você já deve ficar assim, com mais atenção nesse texto, quando ele diz assim, não jureis, né? Não jureis. Você diz, puxa vida, quer dizer que é pecado jurar? A gente não pode fazer juramentos. Bem, quando eu fui consagrado ao sagrado ministério, eu fiz um juramento. De ser fiel à Escritura, de submeter a liderança da igreja presbiteriana, aos símbolos de fé da igreja. Você deve ter feito um juramento quando você estava lá se formando, não é? Geralmente você fez um juramento. Se você é casado, você fez um juramento também. O que é que a gente faz com tudo isso? Vamos anular tudo? De maneira nenhuma. O Deuteronômio 10:20 diz assim, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Obviamente que o juramento ele não é pecado. Geralmente, o juramento na Escritura, ele se refere às questões culticas, à adoração, a juramento que eu faço de fidelidade ao Senhor. Então, o que é que Tiago está condenando então? Se ele não está condenando todo tipo de juramento, ele está trazendo aqui um ensinamento e exortação. O que é que ele está condenando então? Os judeus eles faziam um malabarismo aqui. Porque, para eles não tomarem o nome de Deus em vão, o que é que eles faziam? Eles começavam a jurar pela terra, pelo céu, por si mesmo, por Jerusalém. Então, era um subterfúgio. Sabe aquela coisa que a gente faz assim, quando era criança? Dizendo assim, numa briga ou numa discussão, tu jura? Jura. Tu jura pela tua mãe mortinha, debaixo de um trem. Aí você, não, aí já é demais. Não, aí eu não juro por isso, não. Então, você já mostra que ele não está tão disposto assim, ir até as últimas consequências por aquilo que ele está falando. Aqui, os judeus eles estão fazendo mais ou menos isso. É um uso mal intencionado de recursos da criação como juramento para fugir da verdade, e aí tem aquela brechinha assim, dizer assim, não, eu não estou quebrando o mandamento. Né? Não sei se você assistiu
Eita, fui longe demais. Carrossel. Carrossel. E eu me lembro lá dos alunos mentindo para a professora Helena e fazia assim, né? Fazia assim, botava a mão para trás, né? Sabe, eu estou falando mais assim, ó. O que é que os judeus faziam? Eles se utilizavam desse recurso, um recurso que o próprio Senhor Jesus vai condenar no Sermão do Monte. Lembra que Tiago está assim, ó, lembrando de Provérbios, lembrando do Sermão do Monte também? Por isso Jesus, lá no capítulo 5, versículos 33 ao 37, ele diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, o que ele está falando é que aqueles que servem ao Senhor, eles devem ser pessoas de palavra. Porque todo juramento, toda nossa palavra, ela é dita diante do Senhor. Deus é a testemunha de tudo que nós falamos. Então, o que Tiago está nos mostrando aqui é o que ele aprendeu de Jesus Cristo, que nós devemos andar na verdade, porque até mesmo é incoerente sermos filhos da verdade e andarmos mentindo, omitindo, com engano aqui ou ali. Mas devemos viver na verdade. Veja que esse é o aspecto prático, e com isso nós não estamos quebrando esse mandamento, nós estamos honrando o nome do Senhor. Tomás de Aquino é um teólogo muito respeitado, sobretudo no catolicismo, e era um homem muito piedoso. E certa vez ele estava no monastério e os seus colegas lá sabiam que ele era muito ingênuo para acreditar nas coisas. Aí ele estava lá nos seus escritos estudando com toda a atenção. Aí você já deve ter um colega de turma assim, gosta de trollar, né? Aí eles disseram: Aquino, tem uma vaca voando lá fora. Aí Tomás deixou as coisas dele lá, olhou pela janela e olhou para o céu e não viu a vaca, e os monges começaram a rir, né? Começaram a rir dele. Aí os monges disseram: Aquino, você é muito tolo, você acredita em tudo. Aí Aquino não contou conversa, ele disse: eu achei mais razoável uma vaca voar do que um irmão mentir. É mais razoável acreditar nisso do que um irmão mentir. Mas quantas vezes nós não somos tentados a guardar uma informação sigilosa? Eu não estou dizendo de guardar segredos, mas de a gente omitir parte da história, desdobrar parte da conversa. E aqui nós estamos usando um artifício que é o mundo que usa, que nós não podemos lançar mão dessas coisas, não é? Eu já contei para vocês uma história quando eu estava fazendo treinamento numa empresa. Antes disso, eu quero pontuar mais uma vez, toda vez que eu conto história minha, que eu fiz alguma coisa que eu acho que agradou a Deus, eu quero ressaltar dizendo que eu sou um tremendo pecador. Mas quando eu estava fazendo esse treinamento numa empresa, eu notava que toda vez que o telefone tocava lá, o patrão dizia para alguém do escritório: diga que eu não estou, diga que eu não estou, diga que eu não estou, diga que eu não estou. Aí aquilo me incomodava profundamente. Toda vez que o telefone tocava, eu saía do escritório, da sala. Toda vez que tocava, eu saía para estar bem longe quando o telefone tocasse, né? Aí teve o dia lá do treinamento do final, ele me chamou na sala dele, aí disse: olha, nós estamos gostando do seu trabalho, do seu treinamento, e a gente quer admiti-lo. Aí eu disse: tudo bem, mas só tem um acordo. O cara está fazendo treinamento, o patrão está dizendo que vai assinar a sua carteira e eu tenho um acordo. Crente é um negócio, é um bicho de outro mundo, né? Aí eu disse: olha, eu vou trabalhar com a condição, eu não vou mentir quando atender o telefone. Se o senhor tiver, eu vou dizer que está. Se não tiver, eu vou dizer que não está. Ele olhou para mim assim, deve ter pensado: esse baixinho, viu? Tá certo. E aí eu trabalhei na empresa. Cometi outros pecados lá, viu? Mas assim, é um desafio muito grande.
Porque a gente pode se sentir tentado a fazer isso, a se utilizar de artifício, de engano, disso, daquilo. É um desafio constante, né, meus irmãos? Mas o que é que Tiago está nos dizendo aqui? Que a nossa palavra seja sim, sim, e não, não. A verdade. Outra coisa que ele vai falar aqui é a forma como a gente enfrenta lutas. Olha o assunto. Olha o que o Tiago faz. Ele vai tratar sobre outra questão agora, não tivesse? Como a gente enfrenta lutas e a gente desfruta de bênçãos, isso demonstra o nosso amor para com o nosso Deus. O que ele vai dizer no verso 13? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Qual a condição da igreja no primeiro século? É um ambiente hostil, um ambiente de perseguição, um ambiente nada favorável para o cristão. E o sofrimento batia a porta. Fazia parte da história. A igreja sofria naturalmente. E qual é a demonstração aqui? Se vocês estiverem sofrendo, não fiquem se reclamando, não fiquem se maldizendo, não usem a sua língua para o mal, mas faça oração. Eita, que dica interessante para a gente. Toda vez que a gente se sente tentado a reclamar, a gente fosse ajoelhar. Toda vez que a gente se sentisse tentado então não estou bem, ou a coisa não está dando certo, Senhor, eu quero orar. Quero apresentar a minha demanda diante do Senhor. Isso não vai trazer mais resultados? Isso não vai ser muito mais produtivo? Não vai causar muito mais crescimento para a gente? Ele vai dizer assim, está alguém alegre? Cante louvores, reconheça que essa bênção vem do Senhor. Não se exaltem, mas tributem, deem toda a glória ao Deus eterno. Deus nos oferece sua graça e a gente deve expressar isso em gratidão, em louvor. Perceba que essa é uma devoção particular, nossa atitude individual, mas que também tem a ver com o nosso testemunho de fé. Se você é daquelas pessoas que está sempre se reclamando, as pessoas que não servem a Deus, que estão perto de você, vão dizer, o Deus desse rapaz não cuida bem dele não, porque ele está sempre se reclamando da vida. Ou se você está cantando louvores a Deus, as pessoas que estão lhe vendo vão dizer, o Deus desse rapaz cuida muito bem dele. Eu nem vejo essas bênçãos todas, mas ele só vive cantando e exaltando a Deus. Veja como isso muda, né? Como isso é contagioso. Seja aquela pessoa que fica lamuriando, se reclamando para a esposa, para o esposo, e nada está bom, hoje o clima está abafado, não está nem sol, nem chove, porque numa coisa nem outra, né? Sabe? Louvemos ao Senhor. Tiago está nos mostrando isso. Devemos engrandecer ao nome do nosso Deus. É interessante que os salmos nos trazem esse perfeito equilíbrio, né? Ele vai dar suplicações de graças assim, bem tranquilamente, né? Parece que é um curso na rodovia. Curso na rodovia. No Salmo 126, ele nos mostra isso, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, né? Parece que ele está numa altura da rodovia, onde ele vê uma paisagem, onde ele vê rios, onde ele vê árvores. Aí depois ele diz, Senhor, restaura a nossa sorte. Parece que é aquele trecho da estrada que não é muito bom. Mas isso faz parte da peregrinação. Tiago está dizendo, olha, como peregrinos, vocês devem, na luta, vocês devem orar. Na fartura, vocês devem agradecer a Deus, sem esquecer que vem dele toda boa dádiva, todo favor. Agora, Tiago vai nos mostrar um pouco daquilo que nós devemos, praticando a verdadeira religião, para com o nosso próximo. O que é que ele vai nos mostrar? O interesse pelo próximo é evidenciado através das orações em prol dos irmãos, e a gente vai começar numa série de versículos onde Tiago vai se debruçar a falar sobre oração. Ele já começou, né, nesse versículo que nós meditamos. Isso envolve a igreja como um todo, vocês vão perceber. A liderança, o irmão que está enfermo, vai haver confissão, perdão, cura, tudo em decorrência desse cuidado. Então, só bênção agora. Recebam, né? Recebam essa bênção. Versículo 14 diz assim, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor.
Sabe de uma coisa? Aqui se trata de um irmão que está enfermo na igreja e que a igreja fica sabendo, de alguma forma, e que os presbíteros, os líderes da igreja, acabam indo na casa, tem esse dever e esse cuidado pastoral de ir visitar esse irmão enfermo. Como eu disse para vocês, a enfermidade muitas vezes nós entendemos como algo que diz respeito somente a nós. O sofrimento na igreja, mas isso tem a ver com a igreja. Isso é comunitário, porque Deus se utiliza disso para abençoar a comunidade, para nos abençoar em particular também, mas como igreja. De modo que a nossa enfermidade não tem somente a ver conosco, mas também com a igreja do Senhor, uma vez que a igreja se envolve nesse processo. A igreja sabe da situação do irmão, informa a liderança que, por sua vez, vai à casa do enfermo. Veja que é algo que já mobiliza, né? Que já mobiliza os irmãos, algo que faz a gente olhar com mais cuidado para o próximo, mais cuidado para o nosso irmão que está sofrendo. E aqui é mais do que uma visita, aqui se destaca esse cuidado mútuo. É uma marca de uma comunidade na qual os irmãos não se preocupam somente consigo, mas com o outro. Curioso agora que ele vai falar que estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. Era uma prática, né, que, pelo menos a Bíblia vai falar 2 vezes sobre essa oração ungindo com óleo. Né? Uma vez é Tiago, outra vez Jesus Cristo vai falar lá em Marcos, no capítulo 6. Tirando essas passagens, não há nenhuma alusão a esse tipo de prática em orações. Ele pode pensar que tanto o óleo como o vinho, na época, eles possuíam qualidades medicinais. O óleo, que é o azeite de oliva, ele trazia alívio, e o vinho era um antisséptico. Lembra lá da história do bom samaritano, né? Que ele cuida, que ele trata das feridas. E isso é um sinal de cuidado para com o doente. Um alívio físico e espiritual. Aqui, em si, o óleo, somente ele não tem nenhum poder de fazer milagres. Alguns até se utilizam disso, mas sem tornar, pelo menos, as igrejas históricas, as igrejas reformadas, se utilizam muito pouco disso, e quando se utilizam, o fazem de uma maneira onde aquele óleo não se torne algo, um misticismo. Não é? Vai ser o óleo. E aqui eu vou ungir esse óleo, eu trouxe o óleo, e esse óleo, ele vai fazer e trazer o milagre. A diferença aqui, meus irmãos, não é a oração, não é o óleo, mas ele está dizendo aqui que é em nome do Senhor, em nome do Senhor. E no verso 15 vai dizer, e a oração da fé vai salvar o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E aqui vai falar uma coisa interessante, a oração da fé vai salvar o enfermo. A oração da fé. A oração em si, vocês sabem que não salva. Né? O catolicismo romano tem algo chamado a extrema-unção. Né? Tiago não está tratando sobre isso. Nem sempre os apóstolos curavam. Isso é curioso, né? Porque Paulo, certa vez, escrevendo aos Filipenses, ele vai falar sobre Epafrodito, dizendo que Epafrodito chegou às portas da morte. Timóteo também já ficara enfermo. O próprio Paulo teve um espinho na carne. E não mostra, Deus disse assim, olha, você vai viver com isso. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, até os próprios apóstolos, né, eles estavam, eles não eram soberanos sobre isso, mas era o Senhor Deus que soberanamente administrava essa cura na vida daqueles a quem o próprio Deus desejava fazer. É claro que toda oração deve ser feita com fé. Nós temos essa fé, a fé salvífica, a fé que nós cremos num Deus que é poderoso, num Deus que age de maneira graciosa, mas parece que aqui Paulo trata de um tipo de oração especial, um tipo específico de oração. O pastor Augusto Nicodemos, ele pega o 1 Coríntios capítulo 12, esse texto bíblico, que diz assim, há um Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, a um o mesmo Espírito dá grande fé,
E o entendimento de Augusto Nicodemos é que essa oração da fé era algo específico para alguns. Algo específico para alguns. Então, o fato é que há muitas igrejas, sobretudo de uma linha não reformada, elas se utilizam desses versículos, né, para dizer, fazer a campanha X. Eles marcam o dia da cura, e a forma da cura, no jornalismo tem uma coisa que a gente chama de teoria do agendamento. Teoria do agendamento é quando todas as mídias elas veiculam as mesmas notícias, ou teoria do espelho. E aqui parece que os apóstolos, né? Eu vou falar dos paipóstolos, eles acabam marcando assim, olha, o que vai acontecer ali. Mas primeiro, o curioso é que isso não ocorria na igreja, era onde? Na casa. Não era o enfermo que estava em casa? Os presbíteros iam lá, não era algo... Não fazia parte do culto, né? Não era um show, não era o símbolo em si, mas era Deus que estava operando. Então, meus irmãos, aqui ele continua, no final do versículo 15 ele diz assim, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E a gente sabe que nem todas as vezes, mas em algumas vezes, o pecado ele está relacionado a doença está relacionada ao pecado. Né? Pelo menos o salmista Davi, ele compõe lá os seus salmos, Salmo 32, Salmo 51, ele vai falar que tem esse aspecto, né? A doença por causa do pecado. E o fato é que ele vai dizer assim, se houver cometido pecados, esses pecados serão perdoados. Através do quê? De uma confissão. Há uma cura física aqui, mas há uma cura espiritual, ao bem-estar espiritual. Aqui o reconhecimento de pecado contra Deus deve ser reconhecido, confessado e logo será perdoado pelo próprio Senhor. O propósito maior do Senhor é com nossa saúde espiritual. Veja o versículo 16, o que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Há uma relação aqui entre os versículos 15 e 16, marcada aqui por esse pois, né, por esse advérbio. Aqui a gente vê que há uma confissão sincera, a gente deve confessar os nossos pecados a Deus, mas também às pessoas que foram prejudicadas pelo nosso pecado. Se a gente olhar de novo o versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Também essa é uma oração onde o indivíduo ele reconhece as suas faltas, ele reconhece a sua fraqueza, reconhece aqui que está pecando contra o próximo, e aqui há um aspecto coletivo, do colegiado, da igreja, onde nós oramos uns pelos outros, onde há essa prática de confissão de pecados. Veja que não é a mesma prática do catolicismo romano, onde você tem que ir para o confessionário e você recebe esse perdão desse sacerdote. Não. Aqui já há um perdão dado por Deus, mas na prática saudável da igreja, isso faz parte da nossa vida comunitária, do pedir perdão e de orar uns pelos outros. É como se o indivíduo ele confessasse a sua falta e a gente pudesse orar com mais propriedade, como a gente pudesse entender e a gente abrir o nosso coração uns para com os outros. Mas não é um aspecto assim de você dizer, sair espalhando para a igreja o seu pecado. Você sabe que nem todo mundo vai ter essa sabedoria, nem todo mundo vai ter esse discernimento, essa possibilidade, e não é uma atitude muito sábia. Mas num aspecto mais particular, de convivência também, a gente confessa os nossos pecados e nós dizemos, olha, eu estou precisando tanto de oração. O que foi que aconteceu? Ou então, quando nós cometemos uma falta contra o outro, e nós nos já chegamos ao outro, dizendo, olha, eu pequei contra o irmão, eu falei o que não devia, ou fiz isso, e aí há uma maturidade. O irmão que foi criticado, ou foi desonrado, ou foi caluniado, agora ele oferece perdão, e o outro irmão se retratando demonstra o quê? A humildade.
de pedir perdão a esse irmão. Então, aqui é a oração mútua, o ofensor e o ofendido, orando um pelo outro. Juntos eles encontram força espiritual e conforto e consolo no Senhor. A exortação para que não falemos mal um dos outros, Tiago já nos mostrou isso no capítulo 4, e as queixas mútuas também, ele nos mostrou isso já nesse capítulo 5, deve ser claramente substituída por orações. Veja, duas coisas, as queixas e o falar mal uns dos outros, deve ser substituído pelo quê? Pela oração. Veja o que é que Tiago está mostrando aqui. Esse crescimento espiritual da igreja, ele se revela de maneira cabal, de maneira muito clara, na forma como nós tratamos uns aos outros. Se a gente praticasse mais isso, nossos relacionamentos interpessoais mudariam, não é? Ao invés de criticarmos ou quando falharmos, chegarmos e nos retratarmos e orarmos uns pelos outros. E aqui ele vai dizer, a súplica do justo vai ter um efeito gracioso. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Que justo é esse? Daquele crente cujos pecados foram perdoados e que ora pela fé. Quem é o justo aqui? É aquele que ofendeu e que humildemente se retrata e ora, e aquele que foi ofendido que oferece perdão. Justo é aquele que, temendo ao Senhor, sabe lidar uns com os outros. Com a igreja, é isso. É isso que nós precisamos também num relacionamento maduro. Mas será que isso é para um crente assim 2.0? Um crente assim, gabaritado, alguém assim do nível espiritual, de piedade assim, já graduado, já no pós-doutorado, ele vai nos mostrar um exemplo. Ele vai nos trazer o exemplo de Elias, um profeta, né? Ele vai dizer isso nos versículos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Aqui ele vai trazer à tona um personagem muito caro para os judeus, o Elias, que era um antecessor do Messias. Então, olhem para ele, veja a maneira como ele orou, como ele foi ouvido por Deus. Mas veja quem era Elias, e aqui que ele vai destacar. Ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Aqui ele não está falando, e aqui a gente traz como aplicação para a igreja, a gente tem uma cultura de dizer assim, olha, a oração do pastor é mais forte, a oração do presbítero é mais forte, a oração daquele irmão é mais forte, e a gente faz esses pedidos a esse irmão, e aqui está mostrando que Deus ouve a oração do justo, daqueles que creem em Deus para a sua salvação. E nisso todos nós temos acesso, o mesmo acesso que eu tenho, o mesmo acesso que os presbíteros têm, é o mesmo acesso que todos vocês têm à presença de Deus. Por isso, depois de falar dos presbíteros, ele está falando da vida comunitária. Um que confessa o pecado ao outro, um que ora pelo outro. E aqui todos nós podemos nos achegar diante do Senhor e todos nós podemos orar. Quem era Elias? Um grande homem de Deus, um grande profeta lá do Antigo Testamento, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância. É curioso que lá em 1 Reis, capítulo 18, aqui ele vai nos mostrar que é 3 anos e 6 meses. Lá não vai mostrar esse período de 6 meses, né? Mas era um hebraísmo assim para mostrar um tempo completo, um período, uma época. Então isso se tornou algo tradicional na língua, né? 3 anos e 6 meses, esse período exato. Ele ora e não chove, e depois ele ora e a terra faz germinar os seus frutos. Homens comuns podem fazer orações extraordinárias, justos que oram e são ouvidos segundo a vontade de Deus. Como nós nos valemos pouco dessa graça tão maravilhosa que é a oração. Como nós podemos nos apropriar mais
desse recurso maravilhoso, desse privilégio extraordinário que é estar em oração, que é apresentar a nossa vida, que é apresentar a vida dos nossos irmãos diante de Deus. Talvez você já tenha sido, alguém já tenha feito um pedido a você de oração. Algum não cristão já fez esse pedido de oração a você? Ei, ora por mim, ora pelo meu parente, ora por isso, por aquilo. Por quê? Porque de alguma forma eles sabem que, mesmo sem a clareza bíblica, sabem que há um caminho para Deus. E eles sabem que há um acesso para Deus, eles só não sabem como é esse acesso. Nós mostramos e nós temos esse acesso ao Senhor Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o que é que Tiago está nos mostrando aqui? A oração, a céus abertos, através do qual a gente pode, por meio de Jesus, a gente pode se apresentar na presença de Deus e a gente pode levar as nossas súplicas, as nossas orações. Veja, isso é um interesse pelo próximo. Quando a gente olha para as suas fraquezas e quando a gente ora pelos nossos queridos, isso mostra esse amor que nós precisamos ter uns para com os outros. E aqui também há um interesse pelo próximo, que também é evidenciado através do insistente cuidado com seu destino eterno, especialmente para com aqueles que saíram do convívio dos santos e se acham afastados. O que é que ele vai falar agora? Versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Eita, Tiago é daqueles que soltam umas frases difíceis, né? Umas frases pela metade. Por exemplo, ele diz assim, ele já disse, se alguém o converter, a salvação do enfermo, a salvação da fé salvará um enfermo. E a gente, está faltando alguma coisa. Tiago pressupõe já que a cristandade já entende o que é isso. E agora ele vai mostrar mais uma dessas. O caminho o cobrirá, né, o caminho, deixa eu ler de maneira íntegra. Se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Nós bem sabemos que nós não temos a capacidade de salvar a alma de seu ninguém. Só quem salva é Jesus Cristo. É por meio do sacrifício de Jesus Cristo que há salvação. Não, aquele que depender da gente para ser salvo, está perdido. Mas o que é que ele está fazendo aqui? O que ele está falando? Da parte que nos compete. Dessa graça, desse partilhar da fé e da nossa função enquanto igreja. De estarmos o quê? Ajudando, auxiliando e fortalecendo uns aos outros. Não depende de nós, mas a gente deveria viver como se dependesse. Percebe que a gente precisa fazer essa distinção, não depende de nós, mas pelo meu labor, pelo meu interesse. Quando eu olho para a vida do meu irmão, eu deveria trabalhar de tal forma como se como se aquilo dependesse de mim. E nós temos essa grande confiança, que é sabermos que não depende de nós, mas depende de alguém que é mais poderoso do que a gente. Saber que é esse Deus que nos guarda poderosamente e que nos dá esse ministério da reconciliação. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, até que Cristo seja formado em vós, eu sinto assim como se fosse dores de parto. Veja, eu tenho certeza que Paulo sabia que não era por força. Não era por causa dele. Que era o Espírito Santo que podia operar, e só ele poderia operar, mas ele sentia dores de parto. Ele sentia esse desejo e essa motivação e essa angústia, ele sofria com a igreja. Veja como Tiago nos mostra essa questão, esse aspecto de nós sofrermos uns com os outros. Conversão e salvação não depende da ação de homens, mas somente da graça pela fé. Mas uma vez que nós estamos envolvidos, Igreja do Senhor,
Isso deve fazer parte do nosso labor, da nossa motivação. Essa é a mesma exortação que o autor de Hebreus nos traz lá no capítulo 3. Ele diz assim: tenham cuidado, vamos abrir nesse texto, capítulo 3, versículos 12 e 13. Capítulo 3 de Hebreus, versículos 12 e 13. Assim, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Veja, é alguém que tem esse cuidado para que não tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: cuida de ti mesmo e da doutrina. Nesse aspecto, cuide de você e cuide da doutrina. E essa doutrina era cuidada a partir do momento que ele anunciava ela em verdade, que a igreja era fortalecida. Essa doutrina, essa verdade. Tiago vai dizer que nós estamos na verdade. E nós precisamos ter esse cuidado. Animem uns aos outros todos os dias. A versão de vocês está diferente, não está? Animem aos outros todos os dias. Exortai-vos, né? Pronto, eu estou lendo aqui na NAA, tá certo? Nova Almeida atualizada. Exortai-vos. Vocês precisam animar uns aos outros. Quando? De vez em quando. Dominicalmente. Todos os dias. Porque todos os dias nós podemos ser tentados. Todos os dias setas agudas do maligno, dardos inflamados do maligno têm se direcionados a nós. Por isso precisamos estar sempre, constantemente, animando uns aos outros. Orar é importante, mas aqui a gente vê uma atitude que extrapola a oração, um envolvimento direto, persistente e intencional, que também diz respeito à oração. Ora, se preocupar e animar uns aos outros, isso me leva a orar. Isso deve levar você a orar. Eita, irmão, como é que ele está? Eu vou orar. Mas isso também mostra uma atitude intencional, de buscar saber como a pessoa está, de persistência. Há pessoas que é mais difícil, né? Mais introspectiva, ela não está tão constantemente na igreja, elas são meio invisíveis. Já viu que tem pessoas que são meio invisíveis na igreja? Elas chegam na igreja, elas sentam nos últimos bancos, estou dizendo que vocês estão nos últimos bancos, não, mas assim, de maneira muito discreta, né? Discretamente, ela vem, cultua e vai embora. Quando o pastor procura, ela já foi, ela veio, mas voltou. São pessoas que a gente não tem tanto, tem uma certa dificuldade, né? Talvez vocês, a comunidade, certamente tem aqueles com quem vocês desfrutam de maior intimidade, consegue saber, chegou na igreja já sabe que o irmão está triste, né? Mas tem aqueles que a gente tem uma dificuldade maior. A gente está chegando nesse final de ano, quando as sociedades internas elas olham para onde? Para listas de sócios. Né? Saber aqueles que estavam ativos durante o ano, se brincar, passa a caneta lá e tira uns do rol, né? Da lista de sócios. A igreja também se depara com essas baixas, né? Final do ano. Quem não está vindo para a igreja, mas, meus irmãos, não é somente números. Não é somente essa pessoa que deixou de fazer isso. Não é somente uma pessoa que deixou de vir à igreja, mas é alguém que, Tiago vai dizer aqui, se algum entre vós se desviar da verdade, então é alguém que pode se desviar da verdade.
Nós estamos sujeitos a isso. Entre vós é alguém que faz parte da igreja. Isso nos chama maior atenção, que é alguém que estava sob o nosso cuidado, sob o nosso pastoreio, sob o nosso discipulado. Aí você pode dizer, do seu pastorado, pastor, do seu discipulado, também, mas também do discipulado da igreja. Eles estavam perto e se foram. Como a gente lida com isso? Não pode ser só com números. Não são pessoas descartáveis. A gente não pode usar o nome dessas pessoas de forma utilitarista, só para fazer número numa sociedade ou só para preencher os bancos da igreja, mas como almas que precisam ser amparadas. Presumo que muitas pessoas tenham se afastado da igreja depois dessas eleições. Não poucas, muitas pessoas. Entristecidas, confusas, magoadas, talvez procurando um ambiente mais tranquilo. Parece que a gente vai precisar, se você está esperando a Copa do Mundo, né, para tranquilizar os ânimos, né, estão dizendo aí que vai precisar de umas 5 Copas do Mundo, né, para o pessoal voltar a ter relacionamento, para voltar para o grupo do WhatsApp. Mas, meus irmãos, a nossa missão é um desafio para a gente. Não desistir de buscar as ovelhas desgarradas. Mesmo sabendo que não depende da gente, mas que podem voltar através da gente. Você é usado como um instrumento de Deus para esse exercício. Olhando para esses, se alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago vai se apropriar de um próprio dito do livro de Provérbios, capítulo 10, verso 2, que diz assim: o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. E aqui, como Calvino diz, quando Tiago fala sobre isso, é como se ele dissesse que os pecados são apagados diante de Deus. É o amor na prática aqui. Quem converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Como tem sido esse seu ministério? De observar, de tratar, de cuidar, de prestar atenção naqueles que estão se enfraquecendo. Às vezes, irmãos, são pessoas do nosso próprio convívio, às vezes dentro da nossa própria casa a gente não percebe. É alguém, um cônjuge, é um filho que deixa de vir à igreja. São sinais que que eles vão mostrando de esmorecimento na fé. E a gente, talvez ocupado com outras agendas, talvez com outros cuidados, a gente acaba deixando de atentar para o fato de que nós precisamos cuidar destes. Precisamos olhar com mais cuidado, com mais atenção. Veja aí que privilégio nós temos. Porque ele diz assim: se alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Que grande privilégio é esse, de fazer parte desse ministério e de ser usado pelo Senhor dessa forma. Eu não sei quais são as suas metas para o próximo ano. Já começou? Novembro, né? A gente já começa a estabelecer o que é que eu vou fazer aqui, o que é que eu vou fazer ali. Que tal? Dedicar mais tempo, mais atenção, mais das suas orações para aqueles que um dia estiveram conosco, desfrutando dessa mesma fé, dessa mesma verdade, e que por algum motivo não estão mais com a gente. Que tal se debruçar e se dedicar mais nesse ministério maravilhoso de restauração? Isso é importante para a gente. Isso é importante demais. Por quê, meus irmãos? Quem está escrevendo aqui? Tiago. Uma própria ovelha desgarrada, mas que foi achada pelo Senhor Jesus Cristo. É o próprio Tiago que está escrevendo isso, que está nos mostrando. Sabe quem foi que me converteu? O próprio Cristo. Mesmo eu desprezando, Ele me resgatou. Então Ele está como alguém
uma ovelha de Israel desgarrada que foi achada pelo Senhor e agora Ele está nos mostrando e nos advertindo, está nos instruindo, nos animando. Nós precisamos animar uns aos outros também. Precisamos continuar nessa missão. Para encerrar, meus irmãos, recapitulando um pouco, a gente deve ter cuidado com as nossas palavras. Que a gente guarde firme a confissão de fé que a gente profere. Negar essa verdade é um pecado horrendo. E como é que nós negamos essa verdade? Alguns se desviam fisicamente, mas outros continuam, mesmo fisicamente, mas distante de Deus, sem amar a Deus sobre todas as coisas. É por isso que Tiago está escrevendo para os crentes, mostrando qual é a religião pura, a religião que agrada a Deus, para justamente nos mostrar se nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo também, como a nós mesmos. Se as nossas palavras magoaram alguém, feriram, foram motivo de tropeço para nosso irmão, que a gente possa humildemente se retratar. E se alguém chegar pedindo perdão, que a gente possa humildemente, assim como nós fomos perdoados, nós não temos saída, viu? Para crente, perdoar não é uma opção, não. Eu vou pensar, vou para cá. Não, aquele que recebeu o perdão do Senhor, esse agora deve perdoar. Pensemos um pouco nisso nessa manhã. O que foi que aconteceu nesse tempo de eleição com os irmãos na fé? Magoamos alguém? Falamos alguma coisa que a gente não deveria ter falado? Que humildemente, irmãos, venhamos a nos aproximar, nos retratar em nome de Jesus. Bom? Devemos demonstrar legitimidade, a legitimidade de nossa fé, amando a Deus e ao próximo. Essa é a fé testada pelas obras. A última coisa é que Deus não promete nos curar. Não promete. Ele pode curar. Pode, porque Ele é todo-poderoso. Coisas maravilhosas Ele faz. Deus todo-poderoso. Alguns creem que os dons cessaram, né? Aqueles dons dos apóstolos com aquele propósito inicial, eu creio que cessou. Era com o propósito de mostrar o senhorio de Cristo. Fechou-se esse tempo. Mas Deus continua poderoso para curar. Totalmente poderoso. De modo que a gente, senão Tiago não teria dito assim, olha, vocês podem orar uns pelos outros. No entanto, talvez o propósito de Deus não seja te curar. Mas mesmo assim, as nossas feridas já foram saradas por Jesus Cristo. De alguma forma, ainda nesse vaso de barro, a gente pode sofrer aqui e ali. Talvez coisas que você tenha apresentado diante de Deus, um quadro de enfermidade, alguma coisa que não passa. Mas Deus já te curou todas as suas enfermidades, porque essa é a promessa dele. As piores chagas que nós tínhamos em decorrência do pecado e da maldição do pecado, você já está curado para todo sempre. E em breve nós experimentaremos isso de maneira total, quando nós recebermos da parte do Senhor um corpo glorioso. Estaremos juntamente com Ele. E aí não vamos precisar mais chorar. E aí nós não vamos precisar mais pagar o plano de saúde. Hoje a gente precisa, né? Depois a gente, no futuro, né? Em Cristo Jesus, na glória eterna, nós não vamos nos preocupar mais com todas essas coisas. Mas hoje, nós já podemos descansar no Senhor, entendendo que Ele é todo poderoso e que Ele nos dá o descanso. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu não sei, eu estou vendo o André ali. Vou chamá-lo para cantar uma canção e depois a gente vem e faz oração. E a gente encerra com a bênção.